Jorge, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigado, pastor, eu que agradeço. Mais um dia vamos falar hoje de algo que é aí, ninguém gosta. Ninguém gosta de pagar imposto, Verdade. Ninguém gosta de pagar aquilo ali que você não é para você propriamente dito ali naquele momento, não é aquele retorno imediato. Mas a gente sabe que é necessário, é algo que é preciso. Desde a época do Senhor Jesus, já se pagava tributo antes do Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus, e quando perguntaram para ele se deveria ser pago ou não o tributo, e ele disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ou seja, pague os impostos. Então, biblicamente, temos que pagar os impostos. Sim. Mas, atualmente, o que seria pagar os impostos? Para que eles servem propriamente dito? Os impostos têm vários objetivos, né? Educação, saúde, saneamento. Só que, infelizmente, a gente não vê isso acontecer hoje. Quase 1 trilhão de impostos até o momento, nós estamos em maio, 5, 6 meses, agora junho, e o governo federal já recolheu 1 trilhão em impostos. E esses impostos não têm sido, no nosso ponto de vista, direcionados de uma forma eficiente para esses setores. O setor de saneamento, por exemplo, hoje quase 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. Você vê, isso é o mínimo que as pessoas, é água, saneamento mesmo, quase, acho que 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de lixo. Né? Então, são coisas assim pequenas que poderiam ter sido direcionadas, pegar esses tributos, essa alta carga tributária que nós temos e direcionar para essas áreas. Educação, nossa educação ainda está longe de ser uma educação eficiente, embora o governo federal venha atuando ao longo desses últimos 2 anos na educação, saúde, agora nós temos o problema da pandemia. Quanto desse dinheiro, desse 1 trilhão de reais que a gente pagou de impostos foi para a pandemia e muitos estados, governadores, prefeitos usaram esses recursos de uma forma que não foi para a pandemia, para a saúde. Então, esses são recursos que não são destinados para aquilo que realmente eles foram criados. O imposto foi criado, nós temos que pagar imposto, temos que pagar. Muitas pessoas reclamam, nossa, principalmente para mim, eu tenho um escritório que trata de impostos, as pessoas falam, Jorge, mas é tanto tributo, é tanto imposto, eu não queria pagar imposto. Não, nós temos a obrigação de pagar imposto, como diz a pastora, isso é bíblico. Só que assim, nós temos a obrigação, mas nós queremos ver o resultado que isso vai trazer à sociedade. Em todas essas áreas, isso não está acontecendo, infelizmente, não está acontecendo no nosso país, principalmente essa transparência com o nosso povo. Seria mais ou menos, Jorge, deixa eu simplificar para quem está em casa e que entende pouco de questão tributária como eu. Seria mais ou menos como se todo mundo desse um pouquinho ali do que recebe, então vamos falar de um salário mínimo. Então aquela pessoa, ela recebe um salário mínimo e dentro daquele salário mínimo ela faz várias coisas com aquele dinheiro. Ela coloca comida dentro de casa, ela vai no supermercado, ela paga conta de água, paga conta de luz, ela coloca combustível no carro ou ela pega um ônibus para ir para o trabalho. Então seria que desse salário mínimo, todas as despesas que eu tenho ali, que eu faço o uso do meu salário mínimo, um pouquinho de cada vai ali para pagamento de imposto, seria isso? Justamente. Hoje, se você vai no mercado, compra lá, faz a sua compra, você paga imposto. Abastece teu veículo, tem o teu imposto. Então, tudo que você consome hoje no nosso país, você paga o imposto. Mas então, é uma pergunta, se eu estou pagando imposto quando eu estou fazendo compra, por que eu ainda pago imposto do meu salário, vamos dizer? Por que a pessoa ainda paga? Então a gente paga 2 vezes? 2 vezes. Infelizmente, assim, eu falo que o sistema tributário brasileiro, ele é muito perverso. Eu falo que ele é uma hemorragia, digamos assim. Sim. Ele está ali tirando de cada vez mais, um pouquinho mais do consumidor, das pessoas. Então é importante que o governo veja isso, acredito que na reforma tributária que está para acontecer, isso vai mudar, principalmente na parte de transparência, que haja mais essa transparência para o consumidor, para as pessoas. Ela vê o que ela está pagando. Foi que nem a pastora falou, eu estou lá fazendo a minha compra de mercado, o que eu estou pagando de imposto ali, de CMS? Estou fazendo ali a maioria tem agora, né? Sim, no supermercado, posto de gasolina, a gente consegue ver, mas... Mas tem que ser mais transparente. mais ainda, eu acho. Tem que ser mais transparente, pastora. Não é? Esse é o grande problema. E além da carga tributária ser muito elevada, muito elevada, tem que haver essa transparência maior para as pessoas. E eu acredito que com a reforma, isso tem tudo para mudar.
né? Uma luta que o governo federal já vem tendo já há alguns anos, e a reforma tem tudo para trazer mais benefícios para as pessoas. Na lei, na teoria, cada imposto tem um destino. Por exemplo, o imposto que é retido na fonte do salário, por exemplo, ele tem um destino. O imposto que é retido ali na compra de determinados produtos, de outras coisas, na teoria, teria um destino final aquilo ali? Tipo, se aquilo ali vai para a educação, aquilo vai para a saúde, aquilo vai para a segurança pública, teria? Sim, eu vou citar um imposto específico que muitos brasileiros pagam, que é o IPVA. Para que serve o IPVA? Esse imposto que nós pagamos sobre os veículos automotores. Justamente é para estar direcionando esses recursos, esses tributos recolhidos pelo governo para as estradas, para melhorar, para você ter mais, digamos assim, para melhorar as estradas, né? qualidade das estradas. E manutenção das estradas. Isso, e a gente vê que isso não acontece. Né? A gente paga esse tributo caríssimo. Se a gente começar a pensar, Jorge, porque eu estou pensando aqui, que a gente já pagou imposto do salário. Verdade. Aí a gente paga o imposto quando vai comprar o carro. Sim. Aí você paga de novo o imposto quando você vai pagar o IPVA, que você tem que pagar. Aí você paga de novo quando você vai viajar, que tem que pagar o pedágio. Aí você vai... Meu Deus do céu! Você vê, pastor, no caso do IPVA mesmo, a gente paga para melhorar toda essa parte de estrutura de estradas. Mas daí você paga... Isso. Então chega a ser uma comédia, a gente fala assim o que a gente vive, tem que rir para não chorar, porque é impressionante. Teve um imposto que foi criado, que agora não existe mais, mas foi criado o ICMS. Eu lembro. Não é SMS, não é SMS. O da conta bancária, isso, qual que era? Fugiu agora, pastor. Fugiu o nome do imposto, gente. Qual que era o nome do imposto? Na cabeça. Ai, meu Deus. Bom, CPMF. E ele foi criado para quê, pastor? Para saúde. Para saúde, eu lembro. E nunca foi direcionado recurso para saúde. Nada. Olha isso. Olha que é o absurdo disso. Criar a CPMF com um destino único para ir para saúde. E nunca foi para saúde. Então, mas eu não entendo, Jorge, isso. Porque já deve ter outro imposto que já era para saúde. Verdade. Sim ou não? Sim, já com certeza no orçamento ali, quando todo governo começa o seu ano, tem ali seus destinos. Com certeza. Mas no meio do caminho muda a direção. Até um dos maiores orçamentos do governo federal, se não for o maior, é da saúde. É da saúde. Então, a pastora vê, principalmente agora, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, quanto dinheiro que não tem a saúde. Né? A gente está falando aí no caso do Ministério da Saúde, ela direciona muitos desses recursos arrecadados em impostos para os governos, para as prefeituras, para aplicar na saúde. E isso não está acontecendo. A gente vê que tem deficiência em hospitais, nas UPAs, quanta coisa que com esse dinheiro todo a gente não poderia e não pode melhorar no sistema de saúde brasileiro. Muito. Para falar de saúde, eu sou um pouco suspeita. Eu sou uma defensora do SUS como profissional da saúde, como médica. Então, eu sou defensora do SUS pela parte profissional, porque sou apaixonada pela forma que seria o ideal do SUS, né? Sim. O SUS na sua ideologia, da forma que ele foi criado e da forma que muitos tentam fazer com que dê certo ainda, é uma forma muito linda, contrário do que a gente vê em vários outros países, onde cada seguro-saúde é pago por cada pessoa. Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você tem qualquer pessoa, né? São coisas que eu gosto sempre de falar, porque a população brasileira ela não tem noção disso. Mas, se você for morar nos Estados Unidos, você morou nos Estados Unidos, né? Sim. Você vai poder confirmar. Se você morar nos Estados Unidos, por exemplo, e você tiver uma apendicite, tive uma apendicite, e você não tem seguro-saúde, você vai ser atendido sim. Só que você vai adquirir uma dívida com o governo americano. Exatamente. Que é capaz de você, depois, se você não pagar, você chega a ser preso até. Exatamente, não é verdade, verdade. Jorge? Muitas pessoas elogiam muito o sistema americano de saúde, né? Mas foi que nem a pastora falou, lá, tudo bem, eles vão te atender, se você tiver lá um problema de garganta, apendicite, só que eles vão te cobrar e é caríssimo. Caríssimo. Eu falo assim, o nosso sistema, a pastora falou algo que é verdade, principalmente aqui em Curitiba, a gente vê, o sistema do SUS aqui funciona de uma forma muito eficiente. E isso não tem em outros países. Sim. A gente tem mania, né, pastora, de olhar os outros países. Olhar os outros e achar que é maravilhoso e lindo, mas não é bem assim. Principalmente o sistema de saúde brasileiro, né, ele é muito eficiente. Lógico, tem algumas regiões do país que por causa da corrupção, infelizmente, né, a gente fala assim, é porque o sistema não é mal conduzido. O sistema é ruim, não é. Não é ruim. O sistema é Nós temos bom. excelentes profissionais da área de saúde, temos condições de ter bons equipamentos, boa estrutura. O problema é que a corrupção, ela destrói tudo isso. Exatamente. Né? A corrupção dizima a saúde, a educação. Principalmente agora, a gente vê que muitos hospitais, no passado, deixaram de ser construídos por quê?
pela corrupção. Exatamente, né? Porque é um dinheiro que é para ser destinado a tal serviço e é um bem para a sociedade. É isso que eu acho muito importante no Brasil. Eu acho que isso seria muito válido se as pessoas realmente tivessem o uso que é destinado para aquele segmento. Então, se é destinado para a saúde, tem que ser usado para a saúde e ponto final. Se é destinado para a segurança pública, tem que ser destinado e usado para a segurança pública e ponto final. Exatamente. O problema é que não. Vai mudando no meio do percurso e aquilo que é designado, por exemplo, nem faço ideia, mas 30 bilhões que foi destinado, mas se você for puxar a prestação de contas, você não consegue achar 30 bilhões de uso. É por isso que eu falo, falta a transparência. Exatamente. Você vê agora nesse verdade, caso de pandemia que nós estamos vivendo, o governo federal ficou restrito por uma decisão do STF de mandar os recursos para os estados e municípios direcionados à saúde. E muitos desses recursos, não a sua totalidade desses valores, foi direcionado ao quê? À saúde. E o que muitos desses governos fizeram? Não usaram para a saúde, foram equilibrar suas contas públicas, foram pagar salários. A gente fala assim, não tem dinheiro. Não, dinheiro tem, pastor, tem muito dinheiro. O problema é usado, que é usado para outros fins, e não daquele que o governo federal, ou aquilo que realmente é necessário ser usado, o dinheiro tem que ser usado para aquilo, e não é. Infelizmente. A gente sabe que também tem reformas aí para serem votadas, né? Reforma tributária, reforma administrativa. O que seria de novidade? O que poderia realmente mudar? Quais são as ideias aí que estão, por exemplo, na reforma tributária para serem votadas que ali vai impactar diretamente no bolso do cidadão? A reforma tributária já vem sendo discutida já há muitos anos, né? A PEC 45. O que ela vai trazer para o brasileiro? Vai trazer mais transparência, aquilo que nós falamos, porque muitas coisas que nós pagamos, pastor, a gente não sabe o que está pagando. Lógico, ali se você for no mercado você vai ver, se você abastecer teu carro também, mas tem outros itens, outros tributos que nós pagamos que não tem essa transparência. Outro fator importante que a reforma vai trazer é a unificação de alguns impostos, ICMS, PIS, COFINS, ISS, IPI. A ideia agora com essa reforma é unificar, fazer um imposto único desses itens. Porque hoje a gente paga tanto imposto, né, pastor? São quase 80 impostos e taxas, é uma coisa absurda. Então não é nem duplicidade, né? É triplicidade, quadriplicidade, nem sei se existe a palavra. É demais, é uma coisa absurda. Então, assim, outros países, Estados Unidos, países da Europa, já têm esse tributo único, a unificação de alguns tributos. Isso é importante, porque isso acaba também baixando essa carga tributária. Então, esse é mais um item. E outro é o princípio da proporcionalidade. O que é isso? Quem ganha mais, quem consome mais, vai pagar mais. E quem ganha menos, quem consome menos, vai pagar menos. Hoje, a nossa tributação ela é muito severa com aqueles menos favorecidos. E provavelmente vai haver essa equidade, essa igualdade entre as pessoas. Vai dar um equilíbrio aí entre quem ganha mais, paga mais um pouco, quem ganha menos, paga menos um pouco. Então, eles estão procurando fazer isso. Então, a reforma ela vem principalmente com esse benefício, porque, como eu disse, ela é muito agressiva, principalmente com aquelas pessoas que ganham pouco. Não é justo uma pessoa ganhar um salário mínimo e pagar praticamente o mesmo imposto com aquele que ganha 10 mil reais. Então, vai ser uma coisa mais... É um disparate muito grande. Né? Sim, é uma coisa mais justa. E a reforma administrativa, o que seria ela? Então, a reforma administrativa ela vem para, digamos assim, pôr ordem no setor público. Hoje casa. É isso, na casa. Porque hoje o nosso setor público ele é muito inflado. Inchado, meu Deus! Para você ter uma ideia também, pastor, as pessoas passam aí ou é contratado pelo setor público ganhando lá 20, 25 mil reais. Então, isso é absurdo. Você tem que entrar no setor público ganhando como ganha na iniciativa privada. Ganhar um salário inicial e, com o tempo, ir galgando digamos assim, trabalhar realmente a meritocracia. Mostrar que realmente tem ali o crédito para poder ter um salário. Sim, você imagina, pastor, você entrar num setor público, né, não estou desmerecendo ninguém, tem pessoas que estudam uma vida, mas você entrar no setor público e ganhar 20, 25 mil reais é quase o teto. Será que isso é justo? Não é, porque isso você está inflando a máquina e tirando recursos que poderiam ser aplicados na saúde, na educação. Tudo na vida, eu falo, pastor, tem que ser periódico. Né? Você quer fazer uma carreira no segmento público? Não tem problema, mas começa lá de baixo e vai buscando. Porque assim, pastor, a pessoa se acomoda. Imagina você entra lá, ganhando 20, 25 mil reais, você já está no teto. Nunca mais eu preciso fazer nada. Não preciso mostrar serviço, sou concursado. Não, por isso que a gente vê em muitos setores que a gente vai ser atendido, setor público, às vezes a gente é mal atendido, mal conduzido, mal direcionado, porque a pessoa está ali acomodada, não vai acontecer nada comigo, eu já ganho bem. E não é assim. Com a reforma administrativa, caso ela aconteça e vai acontecer, o que vai, a pessoa que não estiver trabalhando de uma forma eficiente, ela vai poder ser desligada e vai poder também ser recontratada.
Isso hoje não é possível. Sim. Então a reforma administrativa, ela vem justamente para trazer, digamos, não é nem equilíbrio, uma coisa mais justa, Sim, uma mais, justiça, né? mais honesta ao setor público. E essas pessoas, esses novos contratados vão vir com salários menores. Os salários de quem estão lá dentro, isso é importante a gente deixar claro, não vai mexer, porque as pessoas, a reforma administrativa vai mexer no meu salário. Não, quem está lá dentro vai continuar da forma como está, mas os futuros funcionários do segmento público vão vir com salários menores. E aí vai quem quiser, né? Para mim não serve, então vai procurar outro setor, porque daí, pastor, segmento. Você quer fazer uma carreira no setor público, tá tranquilo, mas você vai começar do começo, lá do pequenininho, como todo mundo começa. Hoje a gente vê bons empregos, bons cargos no setor privado, que você começa ganhando lá 3, 4, 5 mil reais e vai galgando lá a sua prosperidade. Exatamente. E tem que ser assim no setor público também. Em todos os lugares, porque aí traz aquilo ali, a luta de cada um no seu dia a dia, anos e anos, para conquistar e chegar naquilo. Sim, por que hoje em dia todo mundo às vezes deixa de lado e quer participar tanto de concurso público? Lógico, além de trazer uma estabilidade, né, você não é mandado embora, na verdade, você vai conseguir ali um alto salário, né, 20, 25 mil reais. Então, com a reforma administrativa, isso vai mudar, vai haver os concursos, vai haver as contratações do serviço público, mas os salários vão ser menores e você vai poder ser mandado embora se você não cumprir com as suas obrigações. Exato, e com isso a gente vai poder realmente destinar o dinheiro dos impostos para aquilo que realmente é, né, o mais importante, que é o bem comum, é o bem de todas as pessoas e não somente ali de certos departamentos e pessoas e segmentos. Então eu acho que isso é muito importante a gente trazer, que é o destino correto e justo dos impostos. Nós vivemos um país tão rico, pastor, um país tão próspero. O que falta é que haja essa transparência, esse direcionamento justo a esses segmentos. Se nós fizermos isso, se o governo fizer o seu papel, como ele já vem trabalhando já nesses 2 anos do governo federal, eu acredito que nós vamos viver num país maravilhoso, muito próspero, com as reformas administrativas, a reforma tributária e principalmente com essa transparência, essa igualdade entre todos. Vamos torcer e vamos orar, porque Deus, ele está no cuidado de tudo e ele permite tudo até o momento que ele quiser. A determinado momento ele fala chega, chega e ele vai nos ajudar, tenho certeza. Vamos orar. Verdade, pastor. Jorge, muito obrigada pela tua presença aqui mais uma vez e hoje falamos sobre a arrecadação de impostos, sobre o impostômetro que já ultrapassou a marca de 1 trilhão nesse ano de 2021.